pessoal, bom dia. Chegou a hora de fazermos a nossa revisão. Para a videoaula de hoje, eu fiz a divisão da nossa revisão em 3 partes, sendo a primeira o sistema solar, a segunda parte movimento de translação e rotação, a terceira e a parte final fuso horários. Se você gostar desse vídeo, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, deixe um like e se inscreva no canal. Em algum lugar do universo, em uma galáxia espiral chamada Via Láctea, se encontra o nosso sistema solar. O nosso sistema solar não é formado apenas pelo Sol e os planetas, mas também por um conjunto de astros, asteroides, cometas e planetas anões. Aqui daremos mais destaque aos planetas e ao Sol. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, os planetas terrestres, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os planetas gasosos. Mercúrio é o menor em tamanho, em massa, o menor de todos os planetas. Um dia nesse planeta tem a duração maior do que um ano, o que faz com que o lado voltado para o Sol seja sempre muito quente, enquanto o outro lado tem temperaturas negativas. Mercúrio não tem atmosfera e nenhum satélite. Vênus é um dos objetos mais brilhantes do sistema solar. Por isso, muitas vezes é chamado de estrela da manhã ou estrela d'alva. E também é de longe o planeta mais quente, em que grandes e espessas nuvens faz com que exista um efeito estufa que faz com que a temperatura chegue a aproximadamente 470 graus Celsius. A pressão atmosférica é 92 vezes maior do que a da Terra. Vênus também não tem nenhum satélite. A Terra é o único planeta com temperatura moderadas o suficiente para permitir que exista água em estado líquido, além de ser o único planeta capaz de abrigar condições ideais para a existência e o desenvolvimento da vida. A Terra possui um satélite natural, a Lua. Marte é o segundo menor planeta do sistema solar. É também chamado de planeta vermelho devido à sua coloração. Apesar de pequeno, possui massa suficiente para manter uma atmosfera. Nesse planeta se localiza a maior montanha do sistema solar, o Monte Olimpo, que é mais de 3 vezes maior do que o Monte Everest. Marte possui 2 satélites, Phobos e Deimos. No espaço situado entre Marte e Júpiter se localiza o cinturão de asteroides, marcando o limite físico entre os planetas terrestres e os planetas gasosos. Júpiter é o maior e com a maior massa entre os planetas do sistema solar e é formado principalmente por hidrogênio e hélio. Esse planeta é tão grande que atrai a maioria dos asteroides que poderiam atingir a Terra. Muitas tempestades ocorrem nesse planeta e a maior dessas tempestades é chamada de Grande Mancha Vermelha. Ela é 3 vezes maior do que a Terra. Júpiter possui 65 satélites. Saturno é o segundo maior planeta que possui a menor densidade entre todos os 8 planetas. Sua densidade é menor até mesmo do que a água. Esse planeta poderia boiar em uma banheira gigante. Sua principal e maior característica, no entanto, é o seu grande sistema de anéis, formado por poeira, rocha e gelo. Não é apenas um anel, mas um complexo composto com diversos anéis. Saturno possui 62 satélites. Urano é o terceiro maior planeta e um dos mais frios de todos. Também foi o primeiro planeta a ser descoberto na era da astronomia moderna. O que diferencia de outros planetas é que seu eixo de rotação é inclinado lateralmente, o
o que faz com que os seus anéis também se tornem inclinados. Como possui um sistema de anéis menor do que os de Saturno, Urano geralmente não é lembrado por seus anéis. Esse planeta possui 27 satélites. Netuno é o último planeta do sistema solar e é semelhante ao tamanho de Urano, porém muito mais distante do Sol, Isso faz com que um ano em Netuno equivale a 164 anos terrestres. A maior velocidade de vento já medida no sistema solar ocorreu em uma tempestade em Netuno de aproximadamente 2.100 km/h. Aliás, as várias manchas escuras visíveis em Netuno são imensas tempestades. Netuno possui 14 satélites, mas quanto a Plutão, assim como Ceres, Eris, Makemake e Haumea são considerados planetas anões, por não atingir os 3 critérios definidos pela União Astronômica Internacional. E os critérios são estar em órbita ou ao redor de uma estrela, possuir a própria gravidade, fator responsável por apresentar uma forma arredondada, possuir a sua órbita livre, o que quer dizer que o caminho que o planeta faz não pode ser influenciado ou obstruído por algum outro planeta. Além dos 8 planetas e os planetas anões que eu já citei, existem vários outros objetos que se localizam no cinturão de Kuiper, que é o nome que damos para a região além da órbita de Netuno. Voltando aos planetas, ao compararmos os tamanhos desta montagem realizadas com imagens da NASA, as diferenças entre eles se tornam muito evidentes. Júpiter é o líder, fazendo com que equivala a 70% da massa de todos os planetas do sistema solar, enquanto Mercúrio é menor até mesmo que alguns satélites de Júpiter. Mas mesmo o gigante Júpiter é um anão quando se comparado à nossa maior estrela, o Sol. O Sol equivale a 99,86% da massa de todo o nosso sistema solar, sendo composto principalmente de hidrogênio e hélio. Um movimento de translação em torno do Sol, descrevendo uma elipse, que é quase uma circunferência no período de um ano. Em 24 horas, a Terra completa um movimento de rotação ao redor do seu próprio eixo. Veja só, as estações do ano ocorrem em épocas diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul. A inclinação do eixo de rotação da Terra, juntamente com o movimento realizado em volta do Sol, faz com que em cada localidade a incidência dos raios solares variam ao longo do ano. O hemisfério sul recebe a maior quantidade de luz solar quando a Terra está nesta posição. Isso ocorre em torno de 21 de dezembro e marca o início do verão. Em oposição, nesse mesmo momento, no hemisfério norte, temos a menor quantidade de luz e o início do inverno. Quando a Terra está na oposição oposta, é o hemisfério norte que recebe a maior quantidade de luz. Temos então o início do verão no hemisfério norte e o início do inverno no hemisfério sul. Isso ocorre aproximadamente no dia 21 de junho. O início do outono e o início da primavera corresponde a outros 2 momentos do movimento de translação da Terra. Isso ocorre no momento em que o hemisfério sul e o hemisfério norte ficam igualmente iluminados. O outono e a primavera também ocorrem de forma alternada nos hemisférios norte e sul, nos meses de março e setembro. No dia em que se inicia o nosso verão, o sul fica mais voltado para o Sol e mais da metade da circunferência que uma localidade descreve é iluminado. É isso que faz com que o dia seja mais longo que a noite. Essa diferença é tão maior quanto maior for a latitude sul da cidade.
Para exemplificar, usarei a cidade de Porto Alegre, que está a 30 graus de latitude sul. Quando começa o verão, o dia tem 4 horas a mais do que a noite. Por outro lado, nesse mesmo dia, à medida que a latitude sul diminui, vão diminuindo as horas de sol, até que, no Equador, o dia e a noite tenham o mesmo tamanho. Já no hemisfério norte, nesse dia, o número de horas de sol é sempre menor do que 12 horas e tão menor quanto maior for a latitude. Observe agora a parte iluminada de cada circunferência. Ela representa as horas de sol nesse dia, as localidades sobre 4 paralelos diferentes. Considerar esta linha azul. Representa o paralelo de 72 graus de latitude norte. De Vitória, no Canadá, que fica sobre esse paralelo, não vê a luz do sol no dia 21 de dezembro, também em outros dias. Como você pode observar, há lugares em que os dias e as noites são muito longas e podem durar várias voltas completas da Terra em torno dela mesma, ou seja, pode durar muitos dias no calendário. O caso mais extremo são os polos, as regiões polares, onde durante 6 meses do ano é dia e durante 6 meses é noite. Isso ocorre em regiões que possuem latitude norte maior que a do Círculo Polar Ártico, ou latitude sul maior do que a latitude do Círculo Polar Antártico. Essas duas circunferências imaginárias, junto com as do Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, são paralelos muito especiais. Eles possuem latitudes determinadas pelo ângulo de inclinação do eixo de rotação da Terra. Tomando o começo do verão no hemisfério sul como referência, o Círculo Polar Ártico é justamente a linha que delimita a região do globo que não receberá a luz do Sol, enquanto o Círculo Polar Antártico delimita a região que não terá noite. As latitudes dos círculos polares são dadas pelo complementar do ângulo de inclinação da Terra, ou seja, 66 graus e 33 minutos, e as latitudes norte ou sul dos dois trópicos têm a mesma inclinação do eixo da Terra, ou seja, 23 graus e 27 minutos. A direção de incidências de raios solares em cada dia do ano determina o paralelo que recebe nesse dia o Sol a pino no meio-dia solar. O Sol a pino em algum dia do ano só ocorre entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Nas localidades do hemisfério sul, o dia mais longo do ano, em torno de 21 de dezembro, é o chamado solstício de verão. A partir daí, a duração do dia vai diminuindo e da noite aumentando, conforme a Terra realiza o seu movimento de translação, até que as durações dos dias e das noites ficam igual em qualquer lugar do planeta. Depois disso, os dias são mais curtos do que a noite e continuam diminuindo até o início do inverno, aproximadamente dia 21 de junho, que é quando ocorre a noite mais longa do hemisfério sul, que é o início do solstício de inverno. A partir daí, os dias recomeçam a ficar mais longos até o equinócio de primavera, até aproximadamente 23 de setembro, que é quando o dia terá a mesma duração da noite. Pois, no hemisfério sul, os dias vão ficando cada vez mais longos do que a noite, até atingir a duração máxima por volta de 21 de dezembro, com a chegada do verão. Nesse ponto, fecha o ciclo. Quanto maior for a latitude norte e sul, maior será a duração dos dias. Quanto maior for a latitude norte ou sul, maior será a variação dos dias e noites ao longo do ano. Macapá, por exemplo, é uma cidade que está sobre a linha do Equador. Por isso que aí os dias e as noites possuem a mesma duração o ano todo. Imagine uma pessoa que faz uma viagem muito longa, com grandes mudanças de fuso horário. Os horários de comer e dormir serão drasticamente alterados.
E alguns sintomas como insônia, falta de atenção e irritabilidade e mesmo mudanças de hábitos intestinais podem surgir. Em geral, para cada hora de diferença é necessário um dia de adaptação. Por exemplo, em uma viagem do Rio de Janeiro até Milão, normalmente o horário real é alterado em 4 horas. Isso significa que serão necessários aproximadamente 4 dias para uma adaptação completa. Horários têm relação com o movimento de rotação da Terra, que determina os dias e as noites. Veja, quando numa determinada cidade o Sol está mais alto no céu, a gente diz que esta cidade está no seu meio-dia solar. As cidades que estão localizadas no mesmo meridiano têm todas o meio-dia solar ao mesmo tempo. Isso significa também que elas têm aquilo que nós chamamos de mesma hora verdadeira ao longo de todo o dia. Já as cidades que estão em meridianos diferentes têm diferentes horas verdadeiras. Raciocina comigo, se para cada meridiano a gente fosse ter uma hora de diferente, ia ser uma baita de uma confusão de horários. O movimento de rotação leva 24 horas e a Terra gira 360 graus ao longo desse período. Os fusos horários que definem a hora oficial de cada região foram estabelecidos a partir de 24 gomos por 2 meridianos com 15 graus de diferença um do outro. Observe, imagine que a Terra seja uma grande mexerica. Dentro de cada uma dessas 24 regiões, pode haver horas verdadeiras diferentes, já que a gente tem localidades em meridianos distintos. Além disso, a hora oficial ou a hora do relógio não respeitam exatamente os gomos dados pelos meridianos. Quer dizer que ela sofre alterações determinadas por cada país. Como você vê, a gente tem que estar atento. A hora oficial não coincide exatamente com a hora verdadeira. Por exemplo, o meio-dia solar nem sempre acontece ao meio-dia, ou seja, às 12 horas. Em alguns casos, os fusos horários são representados em figuras planas, não em um globo terrestre, em figuras como essa no vídeo representadas. E esta projeção é a projeção de Mercator. Observe, os meridianos ficam representados como retas paralelas. É uma das mais utilizadas para representar os fusos horários. Observe como isso é interessante. Pela figura que eu demonstrei, pela figura aí demonstrada, partindo do meridiano de Greenwich em direção ao oeste, a cada vez que se passa por uma destas linhas divisórias e muda de faixa, tem que se atrasar o relógio em 1 hora. No sentido contrário, se a gente parte de Greenwich em sentido leste e muda de faixa em direção ao leste, tem que adiantar o relógio em 1 hora. Sendo assim, Milão vai estar a uma faixa a leste do meridiano de Greenwich. Nesse caso, o fuso horário é indicado como GMT mais 1. GMT é a sigla para Greenwich Median Time. Já Rio de Janeiro está na faixa GMT-3, isto é, está a 3 faixas a oeste de Greenwich. São, portanto, 4 horas de diferença na hora real entre estas duas cidades. Já parou para observar que para se atingir um meridiano oposto a Greenwich, pode-se caminhar tanto para oeste quanto para leste, mudando de faixas 12 vezes. E a gente vai ter 24 horas de diferença ao atravessar esse meridiano. E é por isso que esse meridiano oposto ao de Greenwich é chamado de linha internacional de mudança de data. Esta linha atravessa o Oceano Pacífico, mas seu traçado oficial não coincide exatamente com um meridiano. Ele contorna algumas ilhas, mais ou menos como acontece com os fusos horários oficial do Brasil ou em outros países. O curioso é que ao atravessar esta linha de leste para oeste, você volta um dia no tempo, na data oficial. E é sempre bom lembrar que a distribuição dos fusos horários não segue rigorosamente os meridianos. Como já disse, os fusos dependem das fronteiras dos países.
e também de questões políticas. Assim, há países que adotam uns fusos translados de meia hora, e também tem casos como o da China, que adotam um único fuso horário, embora pudesse adotar 4, devido à sua extensão territorial. No Brasil são adotados atualmente 3 fusos horários, e a divisão oficial desses fusos é pautada pelos limites territoriais dos estados, de modo que também não coincide com os meridianos defasados de 15 graus. Além disso, é preciso você estar atento, porque em muitos países, em parte o Brasil até no ano de 2019, é adotado em determinado período do ano o chamado horário de verão, quando os relógios são adiantados em 1 hora. No entanto, o horário de verão no Brasil está extinto desde 2019 pelo atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Bom, pessoal, esta é a aula de fuso horário. Valeu, obrigado, até mais.